Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar sobre isótopos e isóbaros. Então vamos lá! Pessoal, os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento químico, tá certo? Ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, é o mesmo número atômico, tá certo? Porém, eles têm um número de massa diferente, ou seja, o número de nêutrons dele é diferente. Vamos ver aqui o elemento químico o hidrogênio. O hidrogênio ele é o único elemento cujos isótopos têm nome, tá? Então vamos ver aqui, ó. O primeiro isótopo de hidrogênio é o próton. Ele tem um próton e um elétron, tá? A massa dele é 1. O outro isótopo de hidrogênio é o deutério. Ele tem um próton, um nêutron e um elétron. A sua massa é 2. O tritério, ele tem um próton, 2 nêutrons e um elétron. A massa dele é 3. Gente, observa, o número atômico é o mesmo, 1, tá? Ele é o primeiro elemento químico lá da nossa tabela periódica. Porém, a massa deles é bem diferente, tá certo? O próton, ele tem a massa 1, o deutério tem massa 2 e o tritério, ele tem a massa 3. Eles são o mesmo elemento químico, porém com massa diferente. A esses elementos, nós damos o nome de isótopos. Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre os isótopos radioativos, ok? Alguns elementos químicos, como por exemplo o urânio, eles são bem estáveis, certo? O que isso significa? Significa que os átomos desse elemento químico, eles emitem radiação e com isso podem se transformar em outros átomos. As radiações são partículas de próton, nêutron ou ondas como raio-x que são emitidas pelo núcleo do átomo. Por causa dessas e de outras características, dizemos que esses elementos são radioativos. Pessoal, o risco de exposição a esses elementos químicos podem prejudicar nossa saúde. Por exemplo, dependendo do tempo de exposição e do tipo de radiação que essa pessoa fica exposta, pode haver danos no material genético, pode aumentar o risco de algumas doenças, como vários tipos de câncer, tá? E o contato direto com essa substância radioativa pode também causar queimaduras e até mesmo a morte, ok? Esse é o símbolo, pessoal, que identifica os locais em que esses materiais são utilizados ou estão armazenados. Então, se você vê esse símbolo aí, ó, cuidado, é melhor não mexer, tá bom? Pessoal, os átomos radioativos, eles também podem ser utilizados como fonte de energia em usinas nucleares, por exemplo. Quando o núcleo do átomo urânio é bombardeado por nêutrons, como a gente vê aí na imagem, ele pode se partir em 2 núcleos menores e emitir mais nêutrons, além de liberar uma quantidade enorme de energia. Esse processo de quebra do núcleo em 2 núcleos menores é chamado de fissão nuclear e é uma das formas de obter energia nuclear. Dependendo da massa de urânio submetida à fissão, a energia liberada é capaz de provocar uma enorme explosão, como a que ocorre com a bomba atômica. Algumas radiações também podem ser usadas para benefício, da nossa saúde. Elas podem ser usadas para destruir células de tumores, no tratamento conhecido como radioterapia, ou para eliminar micro-organismos, esterilizando, por exemplo, os materiais de uso hospitalar. Pessoal, nós vamos falar agora sobre os isóbaros. É bem facinho, ó, presta atenção. Os isóbaros, eles também existem na natureza, assim como os isótopos, tá? E qual é a diferença de um para o outro? Os isóbaros, eles têm números atômicos diferentes, ou seja, eles são elementos químicos diferentes. O que eles têm de igual é o número da massa, tá? Então, quando eu tenho 2 elementos químicos com a massa igual, eu tenho isóbaros. Vamos ver aqui o exemplo, ó. O elemento químico cálcio, O cálcio, ele tem 20 prótons, 20 nêutrons e 20 elétrons. A sua massa é 40, tá? Vamos ver aqui o outro elemento químico, o argônio. O argônio tem 18 prótons, 22 nêutrons e 18 elétrons.
O número da sua massa, 40. Observa que a massa dos dois é igual, tá? Se é igual, eles são isóbaros. São dois elementos químicos diferentes, tá? Eles têm características diferentes, propriedades químicas diferentes. O que eles têm igual é o número da massa e a gente classifica eles como isóbaros. Tudo bem? Pessoal, esse foi o nosso resumo de hoje. Grande abraço para vocês e tchau!